Eu tenho um histórico longo com ansiedade. Cheguei aqui, tava zoando com o pessoal, né, que eu tava nervosa por causa do podcast, mas é padrão, né, eu falei, eu tenho um programa do governo federal, Minha Ansiedade, Minha Vida, que é em tudo, assim, né, hoje em dia, eu não, graças a Deus, não pretendo mais voltar a ser concursada em outro órgão, continuo no meu ali, até um dia que talvez eu vire só empreendedora, mas quando eu tenho, por exemplo, que fazer uma prova de concurso só pra ver qual é, porque eu não gosto de ficar muito tempo sem fazer um negócio que eu trabalho, então eu gosto de me desafiar nisso, cara, eu passo mal de ficar com náusea mesmo antes de entrar na prova, de ficar branca, até começar a fazer o que eu sei fazer, que é resolver prova ali, tudo isso, a minha ansiedade, assim, é a 1000, né? E o que eu gosto de contar, e talvez eu vou contar aqui uma parte de uma história que não é todo mundo que conhece, porque o meu Instagram é antigo. Às vezes os períodos ali, como é que fala? As temporadas da minha vida foram acontecendo e elas são fechadas. Na nova temporada eu não comento mais disso, né? Mas teve uma temporada aí em 2017 pra 2018, acho que foi 2018, início de 2018, em que eu tive uma depressão profunda. E tu tavas lá no meu Insta, tu lembra dessa história, não? Não, eu não tava ainda, mas depois tu comentou comigo, a gente tava fazendo acompanhamento. Então teve essa temporada aí, depressão, né? E essa temporada depressão, ela aconteceu justamente quando eu passei em segundo lugar no analista administrativo. Eu tava passando pela depressão quando eu fui fazer essa prova. Até quero mandar um beijo pra minha mãe, né? Que também é Márcia, minha maior fã, que eu tenho certeza que tá vendo aí o podcast. Ela veio aqui pra Floripa no dia da prova. E eu tava muito mal de deprê, assim mesmo, né? E ela foi almoçar no shopping com meu irmão, que morava aqui na época também. Eu falei, amanhã eu não vou fazer a prova, eu vou lá almoçar no shopping com vocês. Aí ela falou, não, minha filha, vai fazer essa prova, tu estudou, o conhecimento tá aí dentro, são muitos anos de estudo, não importa que tu não tá se sentindo bem. E aí eu fui fazer a prova nesse mood, né? No mood eu não queria ir pra prova porque eu tava deprê. Mas eu fui lá fazer a prova e tal, e deu tudo certo, passei em segundo lugar ali, e é o cargo que eu exerço hoje no tribunal, né? O cargo de analista administrativo. Mas eu soube e tive que aprender na marra a conviver com a depressão / o estudo. E essa depressão veio da ansiedade generalizada, não é porque eu sou uma pessoa tendenciosa a ter a depressão. Eu tenho a tendência de ter a ansiedade. Uhum. Quando eu tinha, sei lá, 4 anos, a minha mãe fala, ela acha bonitinha essa história. Mãe, isso não é bonitinho, isso é doença, tá? Mas eu vou contar aqui. Ela acha bonitinho porque, tipo assim, eu tava nas apresentações da escolinha, de 4 anos, lá de balé, e eu, em vez de ir fazer o meu negócio e ser uma criança, eu ficava botando as pessoas na ordem. Eu falava, não, tu tá no lugar errado, vem aqui. Eu ficava corrigindo os coleguinhas, tipo, na hora de ir pro recreio, porque era meu aniversário, eu tinha que fazer fila, vocês não estão na fila. Tipo, era muita ansiedade desde sempre. Sim. Né? E quando eu não entendia o que era uma doença, eu achava isso engraçadinho. O jeitinho da Carol, a Carol é assim desde criança. Mas, na verdade, isso é uma coisa que precisa ser tratada, né? E eu fiz o tratamento, tá, gente? Não foi assim, eu me salvei porque, né, enfim, que Deus quis. Não, eu fiz o tratamento, tomei remédio, fui em psiquiatra, foi um tratamento longo aí, de uns 2 anos. E tudo isso, minha vida acontecendo. Então, assim, eu não parei por causa da doença e eu não julgo quem para, mas eu, graças a Deus, consegui fazer isso e a vida foi acontecendo. Durante o estudo, eu gosto de falar isso e frisar isso, faz muito tempo que eu não falo sobre a minha doença em público, assim, mas eu gosto de frisar isso porque você que tá passando numa situação de doença, você que tá aí com ansiedade generalizada, você que tem uma depressão, que tá tratando, você não precisa necessariamente parar a sua vida por causa disso, sabe? Óbvio que era mais difícil. Eu cheguei a ficar afastada do tribunal. Tipo, teve, eu acho que 1 mês, enfim, que eu fui afastada de licença médica, porque eu tive burnout junto com isso. Eu tive, que eles chamam de quase pânico, se eu não me engano. Eu chegava na frente do tribunal e estacionava. Eu não conseguia descer do carro. Eu bato ponto meio-dia, né? Era 11h50, eu já tava ali, não conseguia descer. Não descia do carro de jeito nenhum. Tipo, daí eu chegava no trabalho meio de 20, tipo assim. Eu tava ali na frente, mas não conseguia descer do carro. Então, assim, foi um momento muito complicado na minha vida. Eu chegava no tribunal e olhava pra tela e eu não sabia fazer meu trabalho. E na época eu tinha, tipo, 28 anos. Eu tenho 31 hoje. Então eu tinha uns 28 anos. Foi isso mesmo? Não, acho que eu tinha 27, 26. Sei lá, por aí. Em 2018. Façam as contas. Eu nasci em 91, então em 2018 eu tinha 27. Eu pensava ali, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Eu tenho 27 anos e eu não tenho mais capacidade laboral. Era um desespero, assim, porque não dava mais, eu não conseguia trabalhar. E aí, claro, fui pro psiquiatra, expliquei pra ele o que eu sentia algumas coisas no meu braço, assim, era como se, tipo, eu sentisse meu sangue, era uma coisa horrorosa. Aí fui tratando o negócio. Os estudos era a maneira que eu... Não sei se isso é saudável ou se não é, mas vou explicar o que eu fiz. Era a minha maneira de fuga. Enquanto eu tô lendo uma apostila, eu não tô pensando que eu tô mal. Então eu conseguia ler a apostila, eu conseguia sublinhar a apostila, eu conseguia fazer questões. E eu fugia da minha doença estudando. Então, assim,
fiz isso, eu nem sei porquê, contei toda essa parte da minha vida aí. Mas a questão é, pra tu lidar com a ansiedade durante os teus estudos, é possível tu lidar, mas tu precisa estar bem atento a alguns pontos. Eu me afundei na meditação de uma maneira, assim, muito grande. Eu precisei fazer isso por mim. Momentos, assim, de parar e respirar. Aprendi a usar a respiração diafragmática. Teve um período ali no final do ano passado, do ano passado não, do ano retrasado, em 2021, que a galera nem sabia, assim, ó. O meu foco, claro, tem vários concursos, né? Mas, assim, o que mais me procuram é Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Por quê? Porque eu trabalho lá há 12 anos, porque eu passei lá em 5 concursos nesse negócio. Então, é o que mais me procuram. E no final de 2021, era a prova do concurso do TJ, que eu tava trabalhando com a galera desde 2020, assim, a full, né? Tipo, muito pegado mesmo. E aí, eu tava passando por isso, que era um estresse altíssimo no trabalho, né? Por causa da mentoria. Eu tava passando pelo meu divórcio. Ninguém sabia, óbvio, né? Não é o tipo de coisa que eu compartilho, porque eu acho que, né, vida pessoal eu posso dar uma resguardada. E eu tava assim, ó. Meu Deus, a ansiedade tava me tomando conta. Eu já não tomava mais remédio, mas eu tava no momento que talvez eu precisasse voltar pro psiquiatra. E aí eu me afundei na meditação, cara. Sério, eu acho que eu só trabalhava, dormia e meditava. Era isso a minha vida. Eu trabalhava, dormia, meditava. E, cara, consegui passar por esse período de divórcio e tudo mais, de mudança pra Floripa sem tomar remédio de novo. Então, assim, a gente precisa dar atenção pra saúde mental. Sim. Não tem como não dar bola pra isso e só tapando o sol com uma peneira. Ignorando, né? Não dá. Então, assim, se você precisa de ajuda médica, procure ajuda médica. Se você precisa de conhecer a meditação, conheça a meditação. Tome floral, faça o que for necessário aí. Mas cuide também da sua saúde psicológica, porque esse período de concurseiro, ele é um período duro. Mas ele precisa ser um período que você saiba trabalhar com ele também de uma maneira que você não adoeça. Sim. Né? Aí que entra todos esses papos aí de, enfim. E de levar isso a longo prazo, né? Se tu não conseguir equilibrar, é aquela coisa, tem que ser um pouquinho desequilibrado pro lado dos estudos. Mas tu também tem que saber lidar com esse desequilíbrio pelas outras áreas da tua vida, né? Então, tu tem que ter tu tem que saber quando é que tu tá ficando mal. Sim. Eu também sou diagnosticada com ansiedade. Já fazia terapia antes de começar a estudar para concurso público. Mas quando eu comecei a estudar para concurso, a minha ansiedade agravou muito. E foi agravando quanto mais próximo do IBAMA chegava. Sim. Até que chegou ali, eu acho que foi em novembro de 2021, acho que foi um mês depois, que abriu o edital. Que aí eu conversei com a minha terapeuta e ela falou, olha, eu acho que acho que estamos no momento de procurar um psiquiatra e entrar com uma medicação. Porque tá fugindo da tua funcionalidade. Tu não tá mais conseguindo fazer as tuas coisas da tua rotina. Exatamente. As tuas outras tarefas, as tuas outras áreas da tua vida estão ficando de lado. Porque tu tá muito ansiosa. Então, a medicação agora vai te acalmar, vai te deixar centrada para que tu consiga focar no estudo e tocar a tua vida até essa fase mais turbulenta passar. Sim. E aí foi quando eu entrei com a medicação e até falei pra ti na época que eu ia começar a tomar remédio e tal. E realmente me ajudou muito, tipo, eu procurei o psiquiatra no momento exato. E comecei a tomar medicação, tinha zero preconceito, se tem que tomar eu tomo, não tem problema, não sou uma pessoa que se automedica, mas também não tenho preconceito nenhum com isso, e acho que realmente as pessoas precisam procurar ajuda quando sentem que tá fugindo do controle, sabe? No fundo, a pessoa consegue sentir quando tá fugindo do controle, quando sabe que já tá afetando demais as outras coisas, sabe? Que tá se prejudicando demais por causa daquilo. E aí, se ela tem condições, ela precisa procurar ajuda, né? Sim, infelizmente, assim, a ansiedade e concurseiro andam lado a lado, né? É uma realidade de quem não controla muito aspectos da vida. Você vai controlar apenas aquilo que é o que você faz no seu dia a dia. Agora, quando vai sair prova, não dá pra controlar. Se vão te nomear, tu ficou em terceiro lugar, mas vão te nomear? Não sei se vão, talvez não tenha 3 cargos, talvez tenha. Uhum. Então, assim, são várias coisas que a gente não consegue controlar e poucas que a gente consegue controlar. Por isso que, tipo, pra ser concurseiro, pra ter êxito, precisa, tipo assim, ó, de uma fé fora do normal. Uma fé de que que é aquilo que eu falei no início, eu estou plantando bem, eu estou fazendo o que preciso fazer. O resto vai acontecer na hora que tiver que acontecer. E também uma confiança em si mesmo, né? Porque
eu sei que não é todo mundo que tem, mas que seja os teus números que comecem a te trazer essa confiança, então. É. Tu vais estudar, controla esses números. Pega ali a nota, olha, eu fazia 30% nas questões de português, agora eu tô fazendo 70% 3 meses depois. Então, se tu olhar os números, a tua confiança vai vir de uma maneira não só de, eu creio, eu acredito, né? Uhum. É porque eu estou vendo a minha evolução. Então, a gente pode conquistar essa autoestima a partir do momento em que a gente começa a se dedicar a isso. E a questão da ansiedade no concurso público é exatamente o que tu falou, que eu gostaria também de frisar aqui, que a ansiedade, ela te leva longe. Gente, eu fiz muita coisa cedo na minha vida por causa da ansiedade. Eu não posso dizer que ela é uma porcaria em tudo. A ansiedade, ele é um sentimento que te move. O problema é quando tu começas a não ter mais uma vida funcional por ter ansiedade. Que aí tu chega na frente do trabalho e não consegue sair. Exatamente. Eu tô no meio do expediente, eu tenho uma crise e eu tenho que parar tudo e pane no sistema. Alguém me desconfigurou. Então, assim, existe essa ansiedade e existe a ansiedade que te leva longe. Se tu estás no momento de sentir uma ansiedade que bom, ela te faz estudar mais, ótimo. Se não, a gente precisa controlá-la de outras maneiras. E aí, procure ajuda psiquiátrica, psicológica, de terapia holística, enfim, da meditação, do budismo, do que for o melhor caminho pra você, mas que isso seja lidável, né?